Existe uma verdade que ninguém te contou sobre a insegurança feminina. Não é sobre o corpo que você tem. Não é sobre o homem que te deixou. Não é sobre a mãe que te criticou ou a sociedade que te moldou. A insegurança que você carrega é um sintoma, não a doença. E quando você compreender a raiz real dessa ferida, algo dentro de você vai se reconfigurar para sempre. Carl Jung dizia que aquilo que você resiste, persiste. E você tem resistido a olhar para a única pessoa que realmente detém o poder de curar essa dor, você mesma. Mas não a você superficial, a você das máscaras e performances sociais. Estou falando da você primitiva, ancestral, aquela que foi silenciada quando você aprendeu que ser mulher era ser vulnerável. A insegurança não é sua inimiga. Ela é uma mensageira da sua sombra, a parte de você que foi rejeitada, negada, enterrada viva no porão do seu inconsciente, e ela está gritando por reconhecimento. Você está pronta para descer até ela? Porque o que vou te revelar agora não pode ser desfeito. Uma vez que você vê, você nunca mais volta a ser a mesma. A primeira coisa que você precisa aceitar é brutal. Você foi treinada para ser insegura. Desde criança, ensinaram você que sua validade dependia de aprovação externa. Seu pai te amava quando você era boazinha. Sua mãe te elogiava quando você estava arrumada. Seus amigos te incluíam quando você se comportava de determinada forma. E lentamente, imperceptivelmente, você aprendeu a terceirizar sua identidade. Você delegou o direito de definir quem você é para os olhares alheios. Jung chamava isso de persona, a máscara social que você usa para sobreviver no mundo. Mas toda máscara tem um preço, e o preço que você paga é a traição de si mesma. Cada vez que você escolhe a aprovação ao invés da autenticidade, você abandona um pedaço da sua alma. E esse pedaço abandonado se transforma em insegurança, em vazio, em sensação de não ser suficiente, porque você nunca será suficiente quando está tentando ser o que os outros querem. Nunca. A insegurança é o grito da sua essência pedindo para voltar, mas você tem medo de ouvi-la, porque ouvir significa enfrentar algo aterrorizante. A possibilidade de que você tenha vivido uma vida inteira sendo uma estranha para si mesma. Agora deixa eu te mostrar algo que vai abalar suas estruturas. A insegurança feminina não é sobre beleza. Mulheres lindíssimas são profundamente inseguras. Não é sobre sucesso. Mulheres poderosas vivem aterrorizadas por dentro. Não é sobre relacionamento. Mulheres amadas sentem-se vazias. Por quê? Porque a insegurança verdadeira é arquetipal. Ela vem de uma desconexão com o arquétipo do feminino primordial. Aquela força selvagem, instintiva, criadora e destruidora que habita toda mulher. Jung falava sobre a ânima e o ânimos, as forças psíquicas masculinas e femininas que existem em todos nós. Mas na mulher moderna, o feminino foi domesticado, castrado, transformado em performance palatável. Você foi ensinada a ser doce quando deveria ser feroz, a ser pequena quando deveria ser expansiva, a ser compreensível quando deveria ser misteriosa. E esse divórcio do seu poder primordial criou um vazio existencial que nenhum elogio, nenhum like, nenhum eu te amo consegue preencher. A insegurança é a saudade da mulher que você deveria ter sido. Aquela que não pede permissão, aquela que não se desculpa por existir, aquela que não precisa ser validada porque ela é a validação. E aqui está a promessa que vai mudar tudo. Quando você resgatar essa mulher, a insegurança desaparece naturalmente. Não porque você ficou mais bonita, mais bem-sucedida ou mais amada, mas porque você se reconectou com a fonte. Jung dizia que o processo de individuação, o caminho de se tornar quem você realmente é, exige confrontar a sombra. E sua sombra não é só o que você rejeita em si mesma, é também o que você rejeita no mundo, especialmente nas outras mulheres. Quando você julga a mulher sensual, está negando sua própria sensualidade. Quando você critica a mulher ambiciosa, está reprimindo sua própria fome de poder. Quando você inveja a mulher livre, está aprisionando sua própria liberdade. A insegurança feminina é frequentemente projetada em rivalidade, comparação, sabotagem silenciosa. Mas isso é só o sintoma de uma guerra interna não resolvida.
A mulher insegura está em guerra com sua própria natureza. E essa guerra só termina quando você faz as pazes com todas as versões de si mesma que você aprendeu a odiar. Vou te mostrar como, mas antes, você precisa entender de onde vem essa guerra. A raiz da insegurança feminina está no medo de abandono. E esse medo não é psicológico, é biológico, ancestral, gravado no DNA feminino há milhares de anos. Historicamente, uma mulher abandonada era uma mulher morta. Sem proteção, sem recursos, sem tribo, ela e seus filhos não sobreviviam. Então o cérebro feminino desenvolveu uma hipersensibilidade à rejeição, uma necessidade visceral de pertencimento, de ser aceita, de não ser deixada para trás. Essa programação primitiva ainda está ativa em você. Toda vez que você sente aquela pontada de insegurança, é sua parte reptiliana interpretando qualquer sinal de rejeição como ameaça de morte. Por isso, a insegurança dói tanto. Porque no nível inconsciente, ela te lembra da possibilidade de aniquilação. Mas aqui está a reviravolta. Você não vive mais naquele mundo. Você não precisa mais de proteção externa para sobreviver. Você não depende mais da aprovação da tribo. Mas seu cérebro ainda não sabe disso. Ele continua operando como se cada crítica fosse uma sentença de morte, como se cada rejeição fosse o fim. E enquanto você não reprogramar essa crença inconsciente, você continuará sendo refém do olhar alheio. A liberdade começa quando você percebe: eu posso sobreviver sem a aprovação deles. Mais que isso, eu posso prosperar. Você sabe aquele momento em que você está sozinha no espelho e uma voz dentro de você sussurra: você não é suficiente. Aquela voz não é sua. É a voz da ferida coletiva feminina, transmitida de geração em geração, de mãe para filha, como uma maldição invisível. Sua mãe provavelmente era insegura, e a mãe dela também, e a mãe dela também. Porque mulheres foram sistematicamente ensinadas a duvidar de si mesmas, a questionar seu valor, a buscar validação externa como forma de sobrevivência emocional. Jung chamava isso de inconsciente coletivo, padrões psíquicos compartilhados por toda a humanidade. E existe um padrão feminino de autorrejeição tão antigo quanto a própria civilização. Quando você olha no espelho e se julga, você não está expressando sua verdade. Você está canalizando séculos de condicionamento patriarcal que ensinou mulheres a se medirem pelo olhar masculino, a competirem entre si por migalhas de aprovação, a encolherem para caber. Mas entenda isso, essa não é sua voz. É a voz do trauma ancestral. E você pode escolher não ouvi-la mais. Você pode escolher agora mesmo romper com essa linhagem de autodepreciação. Você pode ser a primeira mulher da sua árvore genealógica a dizer: eu sou suficiente, exatamente como sou. Vamos usar lógica pura agora. Se a insegurança fosse sobre realidade objetiva, todas as mulheres belas, inteligentes e bem-sucedidas seriam seguras, mas não são. Logo, a insegurança não tem relação com quem você é objetivamente. Ela tem relação com como você se relaciona subjetivamente consigo mesma. Jung dizia que quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, desperta. A mulher insegura está sempre olhando para fora, comparando, medindo, checando se está adequada aos padrões externos. Ela vive em um estado perpétuo de sonambulismo, reagindo ao mundo ao invés de criar seu mundo. A mulher segura fez o movimento inverso. Ela olhou para dentro e encontrou seu centro imóvel, aquele lugar interno que não se abala com opinião alheia. Ela descobriu que segurança verdadeira não vem de ter um corpo perfeito ou um relacionamento perfeito. Vem de ter uma relação saudável com sua própria psique. Vem de conhecer suas sombras e integrá-las. Vem de aceitar que você é multidimensional. Luz e escuridão, força e fragilidade, sabedoria e ignorância. E que todas essas dimensões são sagradas. A insegurança desaparece quando você para de tentar ser unidimensional. Quando você para de tentar ser apenas a luz e abraça também sua escuridão. E aqui está a urgência que você precisa entender. Cada dia que você vive na insegurança é um dia que você está traindo seu propósito. Porque você não veio a este mundo para ser pequena.
Você não veio para duvidar de si mesma. Você não veio para passar a vida inteira buscando validação externa. Você veio para criar, para expressar, para manifestar sua essência única. Mas a insegurança te paralisa. Ela te impede de falar sua verdade porque você tem medo de ser julgada. Te impede de criar porque você tem medo de não ser boa o suficiente. Te impede de amar profundamente porque você tem medo de ser rejeitada. A insegurança não é inofensiva. Ela é uma ladra silenciosa, que rouba sua vida enquanto você espera se sentir pronta. Mas a verdade é que você nunca vai se sentir pronta enquanto estiver presa na insegurança. Porque a insegurança é um estado mental viciante. Quanto mais você alimenta, mais ela cresce. Jung falava sobre a necessidade de confrontar o dragão interior. Sua insegurança é esse dragão. E ela só tem poder sobre você enquanto você fugir dela. No momento em que você se virar e olhar nos olhos dela, no momento em que você perguntar de onde você vem, o que você quer me ensinar, ela começa a perder força. O medo não suporta ser observado conscientemente. Agora vou te revelar o segredo que poucas mulheres descobrem. A insegurança é um portal. Sim, você leu certo. Aquilo que você tem evitado a vida inteira é, na verdade, a porta de entrada para sua transformação mais profunda. Jung dizia que não se alcança a iluminação imaginando figuras de luz, mas tornando consciente a escuridão. Sua insegurança é a escuridão que precisa ser iluminada. Quando você para de fugir dela e começa a investigá-la com curiosidade ao invés de julgamento, você descobre algo extraordinário. Por trás da insegurança existe uma necessidade não atendida, uma parte sua que está pedindo atenção, cuidado, amor. Talvez seja a criança interior que nunca se sentiu vista. Talvez seja a adolescente que foi ridicularizada. Talvez seja a mulher jovem que foi traída. Cada insegurança é um chamado para você se tornar a mãe, a protetora, a curandeira de si mesma. E quando você responde a esse chamado, quando você se volta para suas feridas com compaixão, ao invés de rejeição, algo milagroso acontece. A insegurança se transforma em sabedoria. A ferida se transforma em força. O medo se transforma em coragem. Você descobre que aquilo que parecia fraqueza era, na verdade, o convite para você acessar seu poder mais profundo. Este é o segredo que separa mulheres comuns de mulheres extraordinárias. As mulheres extraordinárias compreenderam que a insegurança é um teste iniciático. É o rito de passagem que toda mulher precisa atravessar para acessar sua verdadeira natureza. Nas sociedades antigas, mulheres passavam por rituais de iniciação, momentos de morte simbólica e renascimento, onde a menina morria para a mulher nascer. Na sociedade moderna, perdemos esses rituais, mas o inconsciente ainda exige a iniciação. E a insegurança é a forma como o inconsciente te convoca para esse processo. Ela é desconfortável exatamente porque você está sendo chamada a morrer para uma versão antiga de si mesma. A versão que busca aprovação, que vive de máscaras, que traz sua essência para ser amada. E você está sendo chamada a renascer como a mulher que você realmente é, autêntica, inteira, soberana. Mas poucas mulheres aceitam o chamado. A maioria prefere ficar na zona de conforto da insegurança familiar do que enfrentar o desconforto da transformação. E assim, elas passam a vida inteira enjauladas em uma versão diminuída de si mesmas. Mas você não. Você está lendo isso porque alguma parte sua sabe que está pronta. Você está pronta para a morte iniciática. Você está pronta para renascer. Agora vou te contar algo que as pessoas não querem que você saiba. Sua insegurança serve a um sistema. Sim, existe toda uma estrutura social, econômica e cultural que lucra com você se sentindo insegura. A indústria da beleza, a indústria da moda, a indústria da autoajuda superficial, a cultura do consumo. Todos esses sistemas dependem de você acreditar que há algo errado com você, que você precisa de produtos, de procedimentos, de validações externas para ser completa. Se você acordasse amanhã completamente segura de si mesma, feliz com quem você é, satisfeita com sua aparência, confiante em seu valor, você pararia de consumir, você pararia de buscar, você pararia de tentar se consertar. E isso é perigoso para o sistema.
Por isso, sutilmente, constantemente, você é bombardeada com mensagens que reforçam sua inadequação. A modelo que você nunca será, o corpo que você não tem, a vida que você não vive. Tudo projetado para manter você em um estado perpétuo de insatisfação. Mas aqui está a transgressão. Quando você se cura da insegurança, você se torna ingovernável. Você para de obedecer às regras implícitas. Você para de jogar o jogo. Você se torna uma ameaça para o status quo, porque você representa algo perigoso. Uma mulher que não pode ser controlada pela opinião alheia. E essa é a mulher mais poderosa que existe. Carl Jung identificou vários arquétipos femininos no inconsciente coletivo. A mãe, a donzela, a sábia, a guerreira, a amante, a bruxa. Cada um representa uma faceta do feminino completo. Mas a mulher insegura está dissociada desses arquétipos. Ela não consegue acessar a mãe porque julga sua própria necessidade de cuidar e ser cuidada. Não consegue acessar a donzela porque perdeu a inocência e a capacidade de se maravilhar. Não consegue acessar a sábia porque não confia em sua própria intuição. Não consegue acessar a guerreira porque tem medo do próprio poder. Não consegue acessar a amante porque tem vergonha de seu corpo e de seus desejos. Não consegue acessar a bruxa porque reprime sua raiva e sua capacidade de estabelecer limites. A insegurança é a fragmentação arquetípica, quando você só se permite ser partes aceitáveis de si mesma e rejeita o resto. A cura acontece quando você integra todos os arquétipos, quando você se torna a mulher completa, que pode transitar entre todos esses estados com fluidez. A mulher que pode ser suave e feroz, acolhedora e implacável, racional e intuitiva, vulnerável e poderosa. Quando você abraça todos esses arquétipos, você se torna inabalável, porque você não é mais uma coisa só. Você é todas as coisas. Você é a totalidade. Sua sombra é tudo aquilo que você não quer admitir sobre si mesma. E para muitas mulheres, a sombra inclui sua fome de poder, sua ambição selvagem, sua sexualidade voraz, sua raiva incendiária, seu egoísmo sagrado, seu instinto predatório. Tudo isso foi reprimido porque você foi ensinada que mulheres de verdade são doces, altruístas, modestas, compreensivas. Então você enterrou as partes inadequadas de si mesma. Mas Jung nos lembra, aquilo que você rejeita em si mesma não desaparece. Vai para a sombra e de lá continua agindo, só que de forma inconsciente e destrutiva. A mulher que reprime sua raiva desenvolve doenças autoimunes. A mulher que reprime sua ambição sabota seu próprio sucesso. A mulher que reprime sua sexualidade se torna frígida ou promíscua de forma compulsiva. A mulher que reprime seu egoísmo se martiriza e depois culpa os outros. Todas essas são manifestações da sombra não integrada. E aqui está a chave. Sua insegurança está intimamente ligada à sua sombra. Você se sente insegura porque está tentando ser apenas luz, mas você também é escuridão. E a escuridão, quando negada, se torna monstruosa. Mas quando você reconhece sua sombra, quando você diz, sim, eu também tenho raiva, tenho inveja, tenho desejos proibidos, tenho impulsos sombrios, você recupera sua inteireza. E mulheres inteiras não são inseguras, elas são completas. No fundo do seu inconsciente existe uma imagem primordial, a imagem da mulher que você nasceu para ser. Não a mulher que seus pais queriam, não a mulher que a sociedade aprova, mas a mulher essencial, aquela que existe antes de qualquer condicionamento, aquela que é pura potência, pura criatividade, pura força vital. Essa imagem está gravada em seu DNA psíquico, e seu inconsciente está constantemente tentando te empurrar em direção a ela. Mas o mundo te empurra em outra direção. E essa tensão entre quem você é essencialmente e quem você está sendo socialmente cria sofrimento. Jung chamava isso de neurose, a doença que surge quando você está vivendo em desalinhamento com sua verdadeira natureza. E a insegurança é uma forma de neurose. É o sintoma de que você está vivendo a vida de outra pessoa. Você está tentando ser a filha que seus pais aprovam, a mulher que os homens desejam,
a profissional que o mercado valoriza. Mas você não está sendo você. E sua psique sabe disso. Por isso ela te pune com insegurança, com ansiedade, com sensação de vazio. Porque ela quer te acordar. Ela quer te lembrar. Você nasceu para ser autêntica, não adequada. E enquanto você perseguir a adequação, você estará em guerra com sua própria alma. Você já percebeu que você atrai pessoas que refletem exatamente suas inseguranças? O parceiro que te critica é o espelho da sua autocrítica. A amiga que te diminui é o espelho do seu autoabandono. O chefe que não te valoriza é o espelho de como você não valoriza a si mesma. Jung dizia que tudo que nos irrita nos outros pode nos levar a uma compreensão de nós mesmos. O mundo externo é um espelho do mundo interno. E as pessoas inseguras ao seu redor estão te mostrando sua própria insegurança. Mas aqui está a boa notícia. Quando você muda internamente, o espelho muda. Quando você começa a se tratar com respeito, as pessoas desrespeitosas desaparecem da sua vida ou mudam de comportamento. Quando você reconhece seu próprio valor, pessoas que te desvalorizam não conseguem mais permanecer ao seu lado. É como se você mudasse de frequência energética e automaticamente começasse a atrair experiências compatíveis com sua nova vibração. Isso não é magia, é psicologia profunda. Você não pode atrair um amor saudável se você tem um relacionamento doentio consigo mesma. Você não pode atrair respeito se você não se respeita. Você não pode atrair segurança externa se você é insegura internamente. O externo sempre reflete o interno. Mude o interno e você mudará o mundo. A jornada de cura da insegurança não é linear. Não é um processo de 5 passos que você completa e pronto, está curada. É uma espiral evolutiva. Você desce camadas cada vez mais profundas de si mesma. Primeiro, você toma consciência da insegurança. Depois você investiga suas origens. Depois você confronta as crenças limitantes que a sustentam. Depois você integra suas sombras. Depois você reconecta com seus arquétipos. Depois você incorpora sua verdade. E então, quando você pensa que chegou, uma nova camada se revela. Porque a individuação, o processo de se tornar quem você realmente é o trabalho de uma vida inteira. Jung dizia que a vida não vivida é uma doença da qual se pode morrer. E viver sua vida significa estar em constante processo de desvelamento, de descoberta, de integração. A mulher insegura está estagnada. Ela vive no mesmo padrão, repetindo os mesmos medos, as mesmas dúvidas, as mesmas autossabotagens. Mas a mulher em jornada está viva. Ela está morrendo e renascendo constantemente. Ela está expandindo, transformando, evoluindo. E ela sabe que a insegurança não é o fim, é apenas um estágio no caminho. Um estágio necessário, porque sem descer ao inferno das suas feridas, você não pode ascender ao céu do seu potencial. Então, como você começa? Você começa com uma pergunta simples, mas revolucionária. Quem eu seria se eu não tivesse medo? Sente-se em silêncio e permita que essa pergunta ressoe em você. Não responda com o intelecto. Permita que a resposta venha do corpo, do coração, da intuição. Quem você seria se não tivesse medo de julgamento? Se não tivesse medo de rejeição? Se não tivesse medo de falhar? Se não tivesse medo de brilhar? A mulher que aparece nessa resposta é sua essência. É quem você realmente é, por baixo de todas as camadas de condicionamento. E a jornada de cura da insegurança é a jornada de se tornar essa mulher. Passo a passo, camada por camada. Primeiro você começa a notar seus padrões. Toda vez que alguém me elogia, eu me diminuo. Por quê? Depois você investiga. Quando aprendi que não era seguro ser grande? Depois você sente. Você permite que as emoções reprimidas surjam. A tristeza, a raiva, a dor. Você as acolhe ao invés de reprimi-las. Depois você escolhe diferente. Dessa vez, quando alguém me elogiar, vou simplesmente dizer obrigada e acreditar. Aos poucos, você vai desmantelando a programação antiga e instalando uma nova. E um dia você percebe, a insegurança ainda aparece de vez em quando, mas ela não te controla mais.
Você se tornou maior que ela. E agora é a verdade que vai te libertar ou te destruir, dependendo do que você fizer com ela. Você escolheu ser insegura. Sim, você leu certo. Conscientemente ou não, você está escolhendo manter a insegurança porque, de alguma forma perversa, ela te serve. Talvez ela te proteja de correr riscos. Talvez ela justifique porque você não vai atrás dos seus sonhos. Talvez ela te dê desculpa para não se comprometer profundamente nos relacionamentos. Talvez ela te permita permanecer pequena e assim segura. Porque crescer é assustador. Ser vista é assustador. Assumir seu poder é assustador. Então, inconscientemente, você mantém a insegurança como uma defesa. Jung dizia que as pessoas fazem qualquer coisa, não importa quão absurdo, para evitar encarar suas próprias almas. E manter-se insegura é uma forma de evitar encarar sua grandeza. Porque se você admitisse para si mesma o quão poderosa, capaz e extraordinária você realmente é, você não teria mais desculpas. Você teria que agir. Você teria que se responsabilizar pela sua vida. Você teria que assumir o protagonismo. E isso é aterrorizante. É mais fácil permanecer na vítima, na impotência, na insegurança. Mas agora que você sabe disso, agora que você viu essa verdade, você não pode mais fingir que não sabe. Você tem uma escolha. E essa escolha vai definir o resto da sua vida. Quando você finalmente decide largar a insegurança, algo profundo acontece. Você para de se trair. Você para de se abandonar. Você para de buscar nos outros aquilo que só você pode te dar. E nesse momento, você se torna inteira. Jung descrevia a individuação como o processo de tornar-se um indivíduo completo, unificado, no sentido mais profundo possível. E uma mulher individuada é uma força da natureza. Ela não é perfeita, ela é autêntica. Ela não é invulnerável, ela é corajosa. Ela não é inquestionável, ela é integrada. Ela conhece suas sombras e as abraça. Ela conhece suas feridas e as honra. Ela conhece sua luz e não tem medo de brilhar. E quando você se torna essa mulher, algo mágico acontece no mundo ao seu redor. Você dá permissão para outras mulheres fazerem o mesmo. Sua cura se torna contagiosa. Sua presença se torna inspiradora. Sua existência se torna um convite para que outras mulheres despertem também. Porque uma mulher segura não compete. Ela colabora. Ela não diminui. Ela expande. Ela não julga. Ela acolhe. E ela sabe que seu poder não é uma ameaça. É um presente. Um presente para si mesma, para as pessoas que ama, para o mundo que tanto precisa de mulheres despertas. Você veio aqui para isso. Para acordar. Para curar, para se tornar. Então aqui estamos, no fim dessa jornada que é na verdade apenas o começo. Você compreendeu que a insegurança não é sobre o corpo, o relacionamento, o sucesso. É sobre a desconexão de quem você realmente é. Você compreendeu que a cura não vem de fora, vem de dentro. Você compreendeu que sua sombra não é sua inimiga, é sua aliada. Você compreendeu que você não é uma vítima das suas circunstâncias. Você é a criadora da sua realidade. E você compreendeu que o caminho para se tornar uma mulher segura não é buscar mais validação externa, mas mergulhar profundamente em si mesma e encontrar lá a fonte inesgotável de valor, poder e verdade. Jung disse: seu objetivo não deve ser se tornar mais virtuoso, mas se tornar completo. E é isso. Você não precisa ser melhor, você precisa ser inteira. E quando você for inteira, a insegurança não terá mais lugar em você. Porque você terá se tornado tão vasta, tão profunda, tão ancorada em sua própria essência, que nenhuma opinião externa poderá te abalar. Você terá se tornado inabalável. Não porque você é perfeita, mas porque você finalmente aceitou que você não precisa ser. Você é, e isso sempre foi suficiente. Se essa mensagem abriu algo dentro de você, compartilhe com alguém que precisa despertar também.